Então, turma, dando aí continuidade ao estudo da matéria, para começarmos a nossa aula, nós vamos aí irei fazer a vocês, no caso, 4 perguntas essas que serão a nossa atividade referente à aula de hoje. Primeira delas, é possível uma substância estar em mais de um estado físico ao mesmo tempo? Existe alguma diferença entre vapor e gás? Por que conseguimos cozinhar o alimento de forma mais rápida quando estamos aí utilizando uma panela de pressão? Porque nas montanhas a água ferve abaixo de 100 graus. Antes de vocês terem aí todas as possibilidades de responder essas 4 perguntas, nós vamos aí revisar alguns conceitos que estão relacionados aí aos conceitos fundamentais da física, porque nós estaremos aí abordando na aula de hoje os estados físicos da matéria. Então, turma, como vocês podem aí estar observando, nós estamos observando a água nos seus 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso, certo? Os estados físicos da matéria ou fases são as diferentes formas como essa substância pode se apresentar no espaço, né? E sólido, líquido e gasoso são os 3 principais aí estados físicos ou fases da matéria. Então, estado sólido ocorre quando os átomos das moléculas constituintes da matéria estão em um estado de agitação muito baixo, podendo ser concentrados mais átomos em um mesmo espaço físico. Nesse estado, dizemos que a matéria possui forma e volume fixos, certo? Podemos, por exemplo, aí, citar como exemplo dessa situação a bola de bilhar, que pode ser colocada em qualquer tipo de recipiente e ela não tomará a forma do recipiente e o seu volume não vai aumentar ou diminuir. Então, nesse estado, a força de atração é maior que a força de repulsão entre as moléculas, por isso que elas ficam tão próximas, tão unidas. E aí, por conta dessa força de atração ser maior que a força de repulsão, né, o seu estado de agitação, né, o estado de agitação dessas moléculas é baixíssimo. Já em relação ao estado líquido, ocorre quando as moléculas já estão um pouco mais dispersas, ou seja, mais afastadas em relação à mesma matéria no estado sólido. Substâncias no estado líquido têm volume fixo, porém a sua forma pode variar. A força de atração é aproximadamente igual à força de repulsão entre as moléculas. E aí a gente pode citar como exemplo a água, que se estiver em um copo vai tomar a forma desse copo. Se estiver em uma jarra, vai tomar a forma da jarra. Agora, só para a gente recapitular, lembre-se que nesse estado as moléculas, né, vão ter força de atração aproximadamente igual à sua força de repulsão. Já em relação ao estado gasoso, acontece quando as partículas que formam essa matéria estão bem afastadas, ou seja, bem dispersas no espaço. Por isso, elas podem ter forma e volume variáveis. Nesse caso, a força de atração é menor que a força de repulsão entre suas moléculas. Podemos aí citar como exemplo o oxigênio, que pode ser comprimido dentro de um cilindro e tomar aí a forma então deste recipiente. Como todos nós já sabemos, ocorrem mudanças de estado físico. E a influência de fatores externos, como por exemplo pressão e temperatura, fazem com que essa matéria consiga mudar de um estado físico para o outro. As mudanças de um estado físico
também recebem denominações específicas. Então, nessa imagem aí que vocês estão observando, nós podemos perceber que a água está coexistindo nos 3 estados físicos. Então, vamos aí relembrar, né, os nomes das mudanças aí de estado físico. Então, olha só, temos aqui a água no estado sólido, líquido e gasoso. Então, observem, mudança do estado sólido para o estado líquido nós chamamos de fusão. Observem que nessa situação aqui ocorreu aí absorção de calor. Quando ela está no estado líquido e vai para o estado gasoso, vaporização. Agora pode ocorrer o contrário, possa ser que essa água libere calor. Então, nesse caso, a água que está no estado gasoso libera calor e volta para o estado líquido, que nós chamamos de condensação. Se essa água no estado líquido continuar liberando calor, ocorre aí um processo chamado solidificação, onde ela sai do estado líquido e vai para o estado sólido. Temos também aí uma mudança de estado físico chamada de sublimação, que vai do estado gasoso para o estado sólido, ou do estado sólido para o estado gasoso, sem a passagem pelo estado líquido. E aí vamos ver algumas características importantes nas mudanças de estado físico. Temos aí ponto de fusão, que também pode ser ponto de solidificação. E o que seria esse ponto de fusão, que nós chamamos de PF? É a temperatura em que uma substância muda do estado sólido para o estado líquido. No caso da água, é o ponto em que que o gelo começa a derreter. E o ponto de solidificação, PS, corresponde ao processo inverso, embora as temperaturas sejam equivalentes. Uma observação: o ponto de fusão e o ponto de solidificação são obtidos em uma dada pressão. Quando esta não é citada, considera-se a pressão atmosférica. Temos aí também ponto de ebulição e ponto de liquefação, ou condensação. O ponto de ebulição é a temperatura em que uma substância muda do estado líquido para o estado de vapor. E o ponto de condensação corresponde ao processo inverso, embora as temperaturas também sejam equivalentes. Detalhe: o ponto de ebulição, o ponto de condensação também vão ser obtidos a uma determinada pressão. Quando essa pressão não for citada, nós levaremos aí em consideração a pressão atmosférica. E aí, turma, na nossa imagem, nós podemos perceber o diagrama, né? O gráfico de mudanças de estado físico. Nesse caso, nós estamos aí analisando o gráfico da mudança de estado físico da água no seu estado puro. O que é uma água no seu estado puro? É aquela água que apresenta somente H2O na sua composição. Então, observem aqui, ó. Quando estamos aqui, ó, que é o ponto de fusão, certo? 0 graus. Então, quando a água que está no estado sólido chega a esta temperatura de 0 graus, nós sabemos aí que ela começa a derreter. Observem que há um momento em que essa temperatura ela se mantém constante. Nesse espaço aqui que está sendo representado por uma linha reta, significando que não está ocorrendo mudança de temperatura, é justamente o momento em que a água vai ser encontrada nos 2 estados, sólido e líquido. Está ocorrendo aí uma mudança no estado físico. Vai chegar um determinado momento que a temperatura vai continuar a subir. Então, nesse momento aqui, nós temos a água, né, somente no estado líquido. Chegando aí no seu ponto de ebulição, que é a 100 graus, aí ao nível do mar, a uma pressão de 1 atm, a água começa a evaporar. Observa que vai ter um momento em que essa temperatura também vai se manter constante. Ou seja, nesse momento a água vai estar sendo apresentada nos dois estados físicos, né? Nas duas formas, líquida e gasosa. E depois de um determinado tempo, a temperatura continua aumentando, então a água vai estar somente no estado gasoso.
Olha que interessante quando a água não está mais no seu estado puro. Observem que aqui, ó, há uma variação de temperatura, mas essa temperatura ela não se mantém constante como nós vimos lá quando ela estava no seu estado puro, né? A gente observa que não terá um momento no qual a temperatura se manterá constante. A temperatura continua aumentando e nesse momento aqui, com a temperatura aumentando, nós encontraremos a água nos dois estados, né? Líquido e sólido, e aqui líquido e gasoso, mas diferente lá da substância no estado puro, a temperatura durante essa mudança de estado físico não se mantém constante. Fica a dica, ok? Oitavo ano. E aí agora vamos analisar aí um diagrama de mudança de estado físico de uma mistura eutética. E o que seriam aí essas misturas eutéticas? São aquelas misturas que mantêm a sua temperatura constante durante o ponto de fusão e o ponto de solidificação. Então, a temperatura só se mantém constante aqui, ó, a 0 graus, onde ela está saindo do estado sólido e indo para o estado líquido. Nesse caso, as misturas vão ser chamadas de eutéticas. Isso não ocorre aqui, galera, ó, no ponto de ebulição. Aqui a mistura eutética, a temperatura aqui não se mantém constante. Já no caso das misturas azeotrópicas, são aquelas que mantêm a sua temperatura constante durante a vaporização ou condensação. Então aqui, ó, quando a água está indo do estado sólido para o estado líquido, nas misturas azeotrópicas, observa que a temperatura não se manteve constante. A temperatura se mantém constante nas misturas azeotrópicas quando ela está indo do estado líquido para o seu estado gasoso. E qual seria aí a influência da pressão em relação a essas mudanças de estado físico? Temperatura e pressão são grandezas diretamente proporcionais, ou seja, quanto maior a pressão, maior será necessária aí o valor da temperatura. Então, se a pressão aumenta, a temperatura também vai precisar ser maior. No caso aí da altitude, quanto maior a altitude, menor a temperatura de ebulição. Então, quanto mais alto nós estivermos, menor será necessária a temperatura para que a água, por exemplo, ferva. E vice-versa, visto que pressão e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Por esse motivo, a água ferve a uma temperatura mais baixa em montanhas do que em relação ao nível do mar. Então, agora, turma, nós estamos observando aí o diagrama de fases. Mapa de pressões e temperaturas que indica os estados físicos em que uma substância pura pode se apresentar e suas possíveis mudanças de estado físico. Então, o diagrama de fase ele vai ser formado, no caso, por 3 curvas que delimitam tais estados físicos. Então, observe aqui que nesse ponto a substância está no seu estado sólido. Nesse ponto aqui, ela vai se apresentar no estado líquido. E nesse terceiro momento, ela vai estar aí no estado de vapor. Observem que nesse ponto aqui, ó, nesse exato momento aqui, a substância vai estar aí apresentando os seus 3 estados, ok? Então, lembre-se das perguntas que foram feitas no início da vídeo de hoje. Então, ó, só para a gente recapitular, o que representa cada curva? A curva 1, como vocês estão observando aqui, é a curva de fusão e solidificação, que é a fronteira entre os estados sólido e líquido, ou seja, sobre essa curva, com os respectivos valores de temperatura e pressão, a substância vai coexistir naqueles
dois estados, sofrendo então fusão ou solidificação. É o caso aí do gelo derretendo ou da água congelando. Já no caso aí da curva 2, vocês observam que nós temos aí a curva de vaporização ou condensação, que é justamente a fronteira entre os estados líquido e gasoso. Ou seja, então bem aqui, em cima desta curva, a água vai existir nesses dois estados físicos, líquido e gasoso. No caso aí da nossa curva 3, vocês observam aí que nós temos que a curva de sublimação ou ressublimação. É a fronteira entre os estados de vapor, estado gasoso, e o estado sólido. Ou seja, sobre essa curva, a substância coexiste naqueles dois estados físicos, sofrendo aí sublimação ou ressublimação, ou sublimação reversa. No caso aí o gelo seco virando fumaça ou o gás carbônico, o CO2, sofrendo transformação em gelo seco. Agora vamos aí observar justamente aquele ponto, que está sendo representado aqui por PT. O que significa esse PT? É o ponto triplo. Indica valores de pressão e temperatura nos quais a substância coexiste nos três estados físicos, ou seja, sólido, líquido e gasoso. É um ponto em que as três curvas se tocam, se interceptam, ok, turma? Então aí, lembre-se, No caso aí do PC, ponto crítico, indica o limite em que determina-se a substância, em que se determina a substância, indica o limite que determina se a substância é um vapor ou um gás. Ele mostra a temperatura crítica a partir da qual a substância passa a ser um gás. E, afinal de contas, realmente vai existir diferença entre vapor e gás? Olha só, turma, vapor é o estado físico em que é capaz de estar em equilíbrio com o estado líquido ou sólido, ou transformar-se nesses estados a partir da variação da temperatura e da pressão. E aí, por exemplo, quando colocamos água para ferver numa chaleira, obtemos água no estado de vapor. Já o gás é o estado físico que não pode ser alterado apenas pela variação da temperatura. Para que haja mudanças no estado físico de um gás, é necessário que também ocorra mudança na pressão. O gás de cozinha, por exemplo, o GLP, que é gás liquefeito do petróleo, dentro do botijão, ele se encontra no estado líquido por estar sobre alta pressão. Então, turma, voltando aí a falar sobre o diagrama de fases no caso agora da água, no ponto triplo, que é aquele ponto que eu acabei de explicar, onde nós temos aí PP, que está aí, a 0,01 graus, e o nosso ponto triplo, que está aí a 4,579, a uma pressão que é equivalente a 0,006 atm. Então, nesses valores de temperatura e pressão, podemos observar a água simultaneamente nos três estados físicos, sólido, líquido e gasoso, no caso aí de vapor. Já que nós falamos tanto sobre pressão, vamos falar um pouquinho da panela de pressão. Então, nós já sabemos que ao nível do mar, nas panelas abertas, a água vai ferver a uma temperatura de aproximadamente 100 graus Celsius. Ao nível do mar, nas panelas abertas, essa é a temperatura que a água ferve. Como o próprio nome sugere, na panela de pressão, a pressão interna vai ser bem maior
que a externa, fazendo com que a temperatura de ebulição da água, né, aumentar, passando a ser algo em torno de 120 graus Celsius. Nessas condições estaremos cozinhando o alimento a uma temperatura maior do que numa panela aberta, gastando assim menos tempo para o seu preparo, para o seu cozimento. Porém, temos aí que tomar alguns cuidados em relação à panela de pressão. Só adquira panelas em lojas, certo? Nunca de ambulantes, né, por conta das falsificações. Coloque os condimentos, né, os temperos e verduras após utilização da pressão nos alimentos. Siga a indicação de volume de alimento e água indicado no manual de instruções. Observe a panela enquanto estiver no fogo, verificando se a válvula de pressão está funcionando de forma correta. Posicione o cabo da panela para o interior do fogão para evitar acidentes. Fiquem de olho nisso. Lave e guarde separadamente a borracha e a tampa da panela. Siga a indicação, remova aí os resíduos de gordura da válvula para não ocorrer aí obstruções. Siga essas orientações e evite assim acidentes. E aí, turma, a atividade de hoje, que deve ser enviada pelo Classroom, foi falada no início da videoaula e durante a explicação do conteúdo, as 4 perguntas foram respondidas. Resolvam-nas, copiem-nas no caderno, resolvam-nas, tire foto e me envie pela nossa sala virtual. Bom final de semana!